Olá a todos. Na aula de hoje vamos falar sobre a produção de licores. Então, o que é licor? Então, a palavra licor tem a acepção comum de uma bebida alcoólica que contém o quê? Elevada proporção de açúcar, para dar essa característica de licor, ou seja, uma coisa licorosa. Deve ter um alto teor alcoólico, sempre acima de 15%, e um princípio aromático extraído de raízes, sementes, frutas, cascas de plantas, na maioria dos casos. Também é possível, na produção de licores, adicionar corantes e edulcorantes, ou seja, adoçantes. Os licores no Brasil. Os licores foram trazidos para o Brasil pelos colonizadores portugueses. A produção, principalmente no passado, era feita em conventos. Eram usadas frutas como jabuticaba, jenipapo, pequi e outras frutas que aqui chegaram, como banana, café e laranja. O licor é basicamente uma bebida alcoólica doce e geralmente com sabor de frutas ou de ervas. Então, o licor é considerado uma arte de compor uma bebida, ou seja, uma bebida dita por mistura. Então, a partir da mistura de água, álcool, açúcar e compostos aromáticos, a gente tem a nossa bebida licor. Quando é utilizado álcool de cereais, ou seja, um álcool mais neutro, geralmente fazemos licores de frutas, mas podemos também utilizar a cachaça, como no licor Sherry Brandy, o conhaque, como no Cordon Rouge, e a vodka também é muito utilizada para as frutas, porque é bastante neutra. Como fonte aromática, a gente pode usar plantas, flores, cascas de frutas, sementes, as próprias frutas, raízes, essências, dentre outros. Então, e a utilização do licor? Como ele é servido? Para que ele serve? Ele pode ser destinado para uso direto, ou seja, para ser tomado como aperitivo, ou muitas vezes utilizado como ingrediente. Como ingrediente, ele é muito utilizado em balas, em bombons, na formulação de bolos, de sorvetes, mas também para compor drinks, mas geralmente servido após as refeições ou servido com biscoitos. E o mercado de licor? O mercado para licores tem se expandido ao longo dos tempos. Por ser uma bebida consumida durante todo o ano, não exigindo épocas específicas, vem acompanhando os brasileiros em todas as estações. No Brasil, ainda 20% da produção de licores é destinada à exportação. Os licores artesanais são muito procurados e bem valorizados. Podem ser feitos em pequenas e médias escalas, dentro até mesmo de sua própria residência. Claro que, para obtenção do registro, isso não é permitido. Ingressar no mercado de produção de licores é certamente uma atividade que tem característica promissora. Com vendas anuais ao redor de 7 milhões de litros, trata-se de uma categoria de mercado estável e bastante pulverizado, em que convivem a produção informal de licores domésticos e grandes marcas nacionais e até mesmo globais. Na União Europeia, em 2019, foi produzido aproximadamente 77 milhões de litros de licor, dos quais 75% foram de licores de frutas. Houve um aumento do consumo de licor de frutas na Espanha comparado a outros destilados. E o consumo per capita no Brasil em 2018 foi da ordem de 90 ml de licor, 5 litros para cachaça e 2 litros para vinho. Só para a gente ter uma ideia, o consumo de licor no Brasil é irrisório, representando menos de 2% do consumo de bebidas destiladas. Custo de produção e preço de venda de licor. É necessário que seja feito um cálculo da fruta que será utilizada na produção do licor. A sugestão é que frutas da época sejam sempre a maior fonte de produção de licor. É preciso também considerar o preço do açúcar, do álcool, das frutas ou outros produtos que têm um custo mensurável na hora de formular um novo licor. Os outros custos, como mão de obra, combustível, energia, transporte, gás, água, impostos, aluguel, entre outros, podem representar 29% do seu custo.
O lucro sempre vai ser calculado conforme o interesse do produtor. Claro que lucros exorbitantes muitas vezes podem inviabilizar a venda de um produto. Então, para a gente ter uma ideia, alguns licores famosos que a gente tem disponível e exibindo o teor alcoólico deles. O licor Advocaat, da Holanda, tem como matéria-prima ovos, ou seja, pode ter na sua formulação matéria-prima de origem animal. Ele tem 20% de álcool. O Amaretto, licor de amêndoas, muito famoso italiano, tem 28% de álcool. Benedictine, de plantas, licor francês com 40% de álcool. Cointreau, licor de laranjas, licor francês com 40% de álcool. Frangélico, um licor italiano feito de avelãs, tem em torno de 24% de álcool. O amarula, que é feito da fruta amarula, africano, com 17% de álcool. Stock, uma marca muito famosa, que tem diversos tipos de matéria-prima, chocolate, café, dentre outros. Licor de origem italiana, mas tem produção nacional, tem em torno de 25% de álcool. Licor de cassis, feito com groselhas, licor francês, com em torno de 17% de álcool. Então, só para a gente ter uma ideia, é muito comum a gente ver na casa de pessoas mais idosas esse tipo de licor, o licor Stock. O amarula, muito famoso, inclusive entre jovens. O limoncello, feito de limão siciliano, também um outro licor muito famoso, tem em torno de 34% de álcool. O licor Cointreau, 40% de álcool. E aqui um exemplo de um licor nacional feito de banana. Como curiosidade, um licor de leite português com um nome bem interessante. Então, a classificação dos licores. Quanto à forma de fabricação, os licores são classificados em dois processos diferentes. Licores elaborados por destilação, podendo ser destilação alcoólica, quando sementes vegetais são colocadas em infusão no álcool, ou aquosa, como por exemplo, onde deixamos pétalas de rosas imersas numa solução aquosa e posteriormente a gente faz a destilação. E os licores elaborados por mistura, os mais comuns. Pode ser feito o processo de infusão, onde a gente coloca os pedaços de vegetais, de frutas em infusão numa solução hidroalcoólica e depois coa-se, filtra-se esse material, ou podendo utilizar o uso de essência, ou seja, uma essência que vai remeter àquela fruta, àquela planta, e por assim podemos ter o nosso licor. Então, a definição legal de licor é uma bebida referida por mistura, composta por componente alcoólico e precursores de sabor e dulçor ou doçura. Uma bebida no Brasil com graduação alcoólica permitida de 15 a 54 graus GL, ou 15 a 54% volume em álcool. Percentual de açúcar próximo aí a 30 gramas por litro, mas a gente pode ter licores com muito mais açúcar. É elaborado com álcool etílico potável de origem agrícola, ou destilado alcoólico simples de origem agrícola, ou com bebidas alcoólicas. Então, a gente pode ter um álcool de cereais, um álcool de cana, uma vodka, dentre outros. Vai ser adicionado de extratos ou substâncias de origem vegetal ou animal, substâncias aromatizantes, saborizantes, corantes e outros aditivos que sejam permitidos pela legislação. Então, para a fabricação do licor, vamos aos ingredientes. A fonte de açúcar. Podemos utilizar açúcar cristal ou refinado, ou até mesmo um xarope. O ideal é que se faça um xarope obtido pela simples fervura do açúcar, com a água até completa dissolução, procedimento que vai facilitar a posterior homogeneização com a solução hidroalcoólica. A maioria dos produtores utiliza cachaça como fonte de álcool, podendo utilizar alguma bebida de valor econômico compatível com a região, por exemplo, uma vodka barata.
possuem grandes variações quanto à matéria-prima, teor alcoólico e também quanto ao teor de açúcar, ou seja, licor não tem um padrão bem definido de características. O teor comum de açúcares em licores de frutas varia de 250 a 350 gramas por litro, enquanto os licores cremosos atingem valores de 350 a 400 gramas por litro. A adição de ácido cítrico ou tartárico vai auxiliar na promoção da inversão parcial da sacarose em frutose e glicose. Isso vai desfavorecer a recristalização dos açúcares adicionados. Uma classificação do Ministério da Agricultura. Considerado uma bebida alcoólica por mistura, podendo ser denominado de licor seco, é a bebida que contém mais de 30 a até 100 gramas de açúcares por litro. Licor fino ou doce, bebida que contém de 100 a 350 gramas de açúcares por litro. Licor creme ou cremoso, a bebida que contém mais de 350 gramas de açúcar por litro. E licor cristalizado é a bebida saturada de açúcares parcialmente cristalizados, ou seja, permitido aí a formação dos cristais na bebida. A concentração alcoólica. A combinação adequada do teor alcoólico e a quantidade de açúcar vai desempenhar um papel fundamental quanto à aceitação do licor pelo consumidor final. Há uma tendência em se diminuir o teor alcoólico dos licores, dando preferência para aqueles licores cujo teor alcoólico seja inferior a 25 graus GL. Com isso, conseguimos diminuir um pouco a adição de açúcares. A maioria dos licores industriais de frutas possui um teor alcoólico declarado em rótulo entre 18 e 25 graus GL, ou seja, 18 a 25% de álcool em volume. A preferência por dado teor alcoólico de um licor está relacionado principalmente à combinação entre o sabor do gosto doce, o teor alcoólico e o sabor remetido pela fruta ou essência vegetal de origem. Então, para a produção do licor, os dois processos principais. Primeiro, por destilação, consiste em colocar a matéria-prima em contato com o álcool ou com a água por algumas horas, seguida então do processo de destilação. Vamos então misturar o destilado recolhido com o xarope, obtendo-se então o licor. Esse processo é mais comum na fabricação de licores a partir de sementes, a famosa destilação alcoólica de sementes, e de rosas, onde as pétalas de rosas ficam numa solução aquosa. Com isso fazemos a destilação aquosa. Licores por misturas, ou seja, que não passam por destilação, são subdivididos em licores obtidos por infusão ou por essência. Os licores por infusão consistem em deixar a fruta em infusão numa solução alcoólica ou hidroalcoólica, mistura de água e etanol, por determinado período, seguido de filtração e adição de xarope. Esse determinado período, normalmente de 5 a 7 dias. O licor por essência não passa pela etapa de infusão, ocorrendo simplesmente a mistura da essência que remete à fruta ou vegetal de origem, ao álcool e ao xarope. Condições adequadas para esse processo de produção. Devemos sempre empregar substâncias de boa qualidade. O açúcar, o álcool, a água, a essência, as frutas. O envelhecimento sempre deve ocorrer antes do consumo. Então, é ideal deixar o seu licor recém-produzido por mais ou menos 2 meses, reservado no escuro, para que os sabores e aromas se equilibrem. O aquecimento pode acelerar este envelhecimento. Com isso, a gente tem um ganho de aroma e de sabor mais rápido. O licor, ao ser submetido ao aquecimento, deve estar sempre em recipiente hermeticamente fechado, para evitar a evaporação do álcool. Este aquecimento, para promover o envelhecimento precoce do licor, é feito a temperatura de 60 graus durante 12 horas. Após 15 dias, já apresentará sabor muito próximo do produto envelhecido naturalmente, aquele que foi deixado guardado por 2 meses. A evolução da tecnologia de produção de licores. O processo de fabricação de licores é praticamente o mesmo desde que foi desenvolvido há mais de 300 anos. O que evoluiu foi a tecnologia utilizada no processo.
Atualmente, a automação nos processos garante ao empresário uma padronização entre os diferentes lotes de produção e reduz a mão de obra necessária para produzir o seu licor. Todos os equipamentos hoje em dia são de aço inoxidável, o que garante uma qualidade higiênico-sanitária e não interfere no sabor do produto final. O controle de temperatura também é utilizado em várias fases do processo e colabora na obtenção de um licor com maior qualidade sensorial gustativa. As embalagens com design diferenciado agregam valor ao produto e auxiliam na manutenção das características do produto final. Isto, claro, com uma tampa e uma embalagem de boa qualidade. Da mesma forma, o álcool utilizado também tem hoje uma maior qualidade, devido à tecnologia utilizada na sua fabricação, o que vai melhorar a qualidade do produto final, não remetendo, por exemplo, ao gosto de cana, ao gosto de batata, ao gosto do cereal de origem. A fabricação de licores de frutas inicia-se com recebimento e pesagem da matéria-prima, ou seja, frutas, que, dependendo do produto, sazonalidade ou periodicidade de processamento, pode exigir uma pré-seleção e o armazenamento refrigerado em câmaras frias até o início da produção. Antes do processamento propriamente dito, um rigoroso processo de seleção deve ser realizado utilizando mesas de seleção, principalmente as de inox, em local bem iluminado, separando frutas podres, frutas verdes, frutas que tenham alguma característica que desabone seu produto final. Então, aqui só para a gente ilustrar as frutas sendo recebidas na indústria de processamento de frutas e uma mesa de seleção. Posteriormente, as frutas passam para o processo de pré-lavagem, feito com água corrente para a retirada das sujidades mais grosseiras. Geralmente, essa pré-lavagem é realizada por aspersão de água potável por dispositivo adequado associado a uma mesa que tenha dreno. Na etapa seguinte, procede-se à lavagem por imersão e necessita-se de um tanque de aço inoxidável para realizar essa atividade. Dependendo da espécie, as frutas lavadas devem ser descascadas, cortadas em pedaços menores e esmagadas. Então, aqui só para a gente ilustrar uma cooperativa de banana fazendo a lavagem por imersão. Aqui o outro tipo de máquina, numa cooperativa de frutas, lavando mangas, primeiro por aspersão, depois por imersão. Aqui uma máquina de lavagem de mangas, onde a gente pode ver a condição da água exibindo muita sujidade e a esteira branca com excesso de sujidades. Aqui uma esteira com maçãs passando por aspersores e aqui uma mesa de seleção onde os funcionários estão fazendo a seleção manual de cada fruta e posterior descasque. E só para ilustrar um tipo de adaptação tecnológica feito com canos e tubulações de PVC com chuveiros plásticos para favorecer essa lavagem por aspersão. O descascamento e o corte podem ser feitos de forma manual ou mecânica, usando facas ou lâminas de aço inoxidável. É aconselhável que a manipulação das frutas seja feita também em mesas de aço inoxidável. A seguir, procede-se ao esmagamento ou trituração das frutas. Pessoal, quando a gente faz licor em casa, a gente geralmente só corta as frutas. Como a indústria tem uma maior capacidade de extração, de rendimento, e tem equipamentos de filtração, eles esmagam ou trituram as frutas para aumentar, então, a extração neste processo. Sempre é aconselhável utilizar mesas de aço inoxidável para evitar que as frutas se oxidem, modificando sabor e cor. Dependendo da escala de produção e da espécie de fruta, o equipamento a ser utilizado poderá ser um pilão, no caso de fazer em casa, uma despolpadeira ou até mesmo um liquidificador industrial. Aqui só um exemplo das frutas cortadas para serem feitos o licor doméstico, cortando em pedaços bem pequenos, favorecendo então a capacidade de extração da solução hidroalcoólica. Um exemplo de mesa de seleção em inox, podendo inclusive já direcionar as frutas para um tanque. Então, as frutas já cortadas, fatiadas e trituradas devem ser conduzidas para um tanque de mistura, também de aço inoxidável, onde será adicionado o álcool para a etapa de infusão.
A etapa de infusão será realizada por um tempo variado, dependendo então da capacidade de extração de aromas e sabores pelo álcool em cada tipo de fruto. Após o período de infusão, transfere-se o licor primário para outro tanque, etapa conhecida como primeira traspega, ou primeira transferência. Então, traspega é a separação do líquido mais límpido daquela borra que ficou depositada no fundo do tanque. Pode ser utilizado um sifão ou bomba ou até mesmo a própria gravidade. A borra residual deve ser transferida para tanques de menor volume, protegidos da luz e com tampa, e deve ser mantida em repouso para nova decantação e separação do líquido mais límpido, ou sobrenadante, a fim de reduzir as perdas resultantes do processo. Muitas vezes as grandes indústrias trabalham com vários tanques de infusão, e as borras retiradas desses tanques de infusão são adicionadas juntas em outro tanque, para melhorar então a extração do seu processo. Então, aqui só para ilustrar um pequeno fabricante de licor, deixando o licor estocado para deposição da borra nos fundos dos seus vidros. Aqui, como a indústria pode fazer a sua trasfega. Tubulação de saída do tanque, caindo o líquido sobrenadante de cima e sendo bombeado para um novo tanque. O licor primário obtido deve ser armazenado em um novo tanque com agitador mecânico para que o xarope de açúcar, previamente preparado em recipiente próprio para este fim e que esse recipiente também seja lavável, então esse xarope de açúcar poderá ser adicionado. Após essa etapa, o líquido sobrenadante, denominado agora de licor secundário, deve ser transferido para outro tanque, ou seja, segunda trasfega. Recomenda-se novamente utilizar um sifão ou bomba, tomando-se o cuidado para não revolver as partículas finas depositadas na parte inferior do tanque, que constituem agora a segunda borra. Então, aqui só um exemplo de um tanque em aço inox encamisado para agitação do licor junto ao xarope açucarado. Então, ele pode conter no seu encamisamento ou na parte interna serpentinas para promover o aquecimento e maior capacidade de dissolução. Então, nessa etapa, deve-se proceder à filtração do licor secundário e dos decantados das borras. Então, a filtração vai remover quaisquer partículas em suspensão que possam conferir ao produto uma turvação indesejada, ou até mesmo a formação de um depósito no fundo do vidro. Existem filtros com diferentes características, princípios de funcionamento e elementos filtrados, como filtros de tecido, de material cerâmico ou polimérico, que vão permitir a retenção de partículas de tamanhos também diferentes. Um filtro prensa, por exemplo, pode ser recomendado para essa operação, caso seja realizado numa indústria. Esse processo determina a qualidade da aparência final do seu licor. Aqui só para a gente ilustrar um modelo de filtro prensa, onde a gente tem uma haste guia que vai prensar todas as placas contendo o licor internamente, retendo então toda a borra. Então aqui só para a gente ilustrar como que é esse tipo de filtro. A gente tem a entrada do nosso licor a ser filtrado. Temos as membranas por onde o nosso filtrado vai passar e a capacidade aqui de recolhimento desse filtrado. No armazenamento, será promovida a estabilização da mistura das borras filtradas com licor secundário filtrado, bastando que se deixe a mistura em repouso por alguns dias. Dessa forma, é possível produzir um licor mais harmonioso, cujos aromas e sabor da fruta se sobrepõem aos do álcool. Obtém-se assim o licor final pronto para ser engarrafado em frascos de vidros limpos e bem vedados. O licor de boa qualidade é límpido, não deixa sobressair o gosto do álcool e não deposita borra no gargalo. É melhor guardar a garrafa em local escuro, pois a incidência de luz modifica a cor por oxidação, assim como o sabor da bebida. Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Um abraço a todos.